A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa. Estamos atravessando tempos difíceis e de tensão no mundo, por ocasião do avanço da Covid-19. Países fecharam suas fronteiras, decretaram isolamento social. E no Brasil, já temos decretos no município e estados, onde eventos com mais de 50 pessoas estão sendo proibidos. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, estamos atentos a todas essas questões. A igreja conversa diariamente com líderes do Brasil e fora do Brasil, nos demais países, colocando todas essas questões diante de Deus em oração. Ontem, 18 de março, a nossa liderança do Brasil, em reunião online, esteve orando e avaliando todas essas questões. Nós chegamos a uma conclusão, que nesse momento tão difícil, tão dramático para o mundo inteiro, a nossa igreja também é afetada em algumas áreas. A nossa denominação, ela é afetada enquanto igreja, organização religiosa e também enquanto corpo de Cristo, igreja orgânica, a igreja que se reúne nos municípios, nos bairros, nós somos afetados nessas duas áreas. Nós estamos aqui com parte da nossa diretoria geral, o pastor Hermes, o pastor Rigledson, e nós gostaríamos de conversar com vocês sobre esses impactos em nossa igreja. Pastor Hermes, como a nossa igreja, a nossa denominação, ela é afetada, ela é impactada do ponto de vista da sua organização religiosa por esta crise que está afetando o mundo? Pastor Adilmilson, povo promessista, realmente o momento é muito sensível e implica para nós muitos cuidados. Com certeza, para a Igreja Adventista da Promessa, esse não é o momento de discutirmos a legalidade das medidas que são adotadas pelo poder público. A Igreja Adventista da Promessa, ela continua firme com o propósito de zelar pelos seus fiéis e também ciosa do testemunho que ela precisa dar agora aos vizinhos, aos amigos, àqueles que nos observam, mesmo à distância. A Igreja Adventista da Promessa continua muito firme e determinada no cumprimento de alguns direitos inalienáveis. Dentre eles, eu quero destacar aqui, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde e também a liberdade de consciência religiosa. É assim, então, que nós tomamos algumas medidas e eu quero citar, dentre estas, apenas 3 aqui para ficar bastante claro para os irmãos. Primeira medida que nós tomamos, então, exatamente no sentido de preservar a integridade física e a saúde dos nossos irmãos, determinamos o adiamento de todas as juntas e assembleias regionais. Isso vai evitar a grande concentração de público que nós temos nesses meses de março e abril. Em segundo lugar, nós também determinamos o adiamento e, em alguns casos, o cancelamento das viagens e dos eventos que envolvam a participação da diretoria geral e também dos ministérios de nível geral, exatamente porque esse momento exige de nós uma concentração maior, já que nós temos diariamente medidas sendo tomadas e a gente precisa ter disponibilidade física, disponibilidade de tempo e a proximidade para as tomadas de decisões. E em terceiro lugar, nós estamos recomendando a todos os lugares onde nós estamos presentes, seja nos países, nos estados e nos municípios, que nós tenhamos atenção diária também ao regramento e aos decretos que são estabelecidos concernentes a essa tentativa de conter o vírus dessa pandemia. Prezados, a Igreja Adventista da Promessa se vê responsável nesse momento, quer cooperar com o poder público, mas continuamos aí firmes, confiantes. Penso que numa frase que Abraão destaca para o seu filho: Deus proverá. Amém. Penso que é isso, pastor. Amém. Como o pastor Hermes destacou para a gente, irmãos, nós estamos tomando algumas decisões, como diretoria geral, como junta geral deliberativa. Então, em todos os estados, municípios e países, onde nós temos decretos para que não tenham eventos, nós estaremos então suspendendo os nossos cultos. Onde nós temos decretos, colocando o número de 100, 50 pessoas, nós deixamos para que os conselhos locais, em anuência com as diretorias regionais, avaliem a possibilidade de suspender ou não o culto.
Nós também estamos à disposição de todos os adventistas da promessa, como diretoria geral, diretoria regional, e os nossos mais de 500 pastores no Brasil estão à disposição do povo promessista. Então esta crise, ela alcança a todos nós, a parte da sua organização, e ela alcança também no aspecto administrativo e financeiro. Eu gostaria que o pastor Iglesias nos ajudasse, falasse para os irmãos como esta crise vai impactar a nossa igreja nessa questão administrativa. Pastor Adelmilson, pastor Hermes e irmãos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o que nós estamos vivendo no aspecto financeiro é um cenário nunca previsto por nenhum economista. Nós estamos vivendo uma situação nova. Todas as previsões financeiras que haviam no mundo, que haviam em previsão de PIB, tanto mundial como nacional em vários países, todas essas previsões estão sendo revistas. Então nós estamos prevendo e percebendo que os comércios, a indústria serão afetados diretamente. Lógico que a igreja não está isenta de ser impactada com esse novo cenário financeiro imprevisível. Pensando nisso, nós estamos nos reunimos ontem os líderes da nossa igreja e estamos em conversa ainda hoje para tomar um conjunto de medidas administrativas e financeiras para minimizar o impacto dessa crise econômica na nossa igreja. Nós queremos dizer para os irmãos que fiquem tranquilos. Os nossos diretores regionais, os nossos pastores que estão nas regiões, os nossos pastores nas igrejas locais, estarão orientando os irmãos em como proceder em relação aos seus dízimos e às suas ofertas, caso seja necessário os irmãos estarem em casa sem poder estar congregando para levar o seu dízimo e ofertar ao Senhor com a sua fidelidade ao nosso Deus. Nós cremos, irmãos, em um Deus provedor, como disse o pastor Hermes. Nós cremos no Deus da Bíblia, no Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Esse Deus, ele goza de atributos soberanos. E antes de nós estarmos vivendo a crise que nós estamos vivendo, Deus já sabia dela. Portanto, nós, em relação ao aspecto financeiro, estamos sendo proativos, estamos tomando algumas medidas para de antemão tomar alguns cuidados para que essa crise não se agrave potencialmente no aspecto financeiro da igreja. Mas nós cremos no Jeová Jirê, no Deus de provisão, o Deus que irá prover para o seu povo, para a sua igreja, porque se há uma coisa que vai se manter intacta, é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Nós temos a certeza que a nossa denominação ela é cuidada por Deus. Em todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, nós teremos alguém, ou pastor, ou alguma pessoa indicada pelo conselho local, cuidando da nossa igreja local, da nossa estrutura. Mas existe um outro cuidado que eu gostaria de destacar para vocês, que é a nossa igreja orgânica, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de nós como igreja de Jesus, como povo redimido na cruz do Calvário? Há um texto de Jesus, em Lucas 21, versículo 28, que eu gostaria de destacar para vocês. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Esse texto de Jesus nos leva a dois movimentos importantíssimos. O primeiro movimento é o movimento da esperança. O povo de Deus no mundo é um povo esperançoso. Nesses 2000 anos de história do cristianismo, catástrofes, crises, epidemias, tudo isso atacou a igreja. Mas o Senhor Jesus sempre deu esperança ao seu povo. Seja esperançoso. O Senhor Jesus Cristo está com cada membro, com cada igreja, com cada irmão, com cada família. Nós temos certeza que o Senhor nos dará forças para passar esse tempo difícil. O segundo movimento que esse texto nos leva é o movimento da oração. Em todo tempo, em toda crise mundial, nós encontramos uma igreja ajoelhada diante de Deus. Por isso, nós convocamos a todos os promessistas, no Brasil e nos demais países, para neste sábado, dia 21 de março, às 9 horas da manhã, nós faremos uma oração especial, um clamor pelo mundo. Das 9 às 10, faremos uma hora de oração, um clamor pelas famílias que sofrem no mundo, um clamor pelo Brasil, um clamor pela Igreja Adventista da Promessa. Todos nós estaremos em oração nesse sábado.
E esta campanha de oração, ela vai continuar por uma semana. Nós encerraremos no próximo sábado. Então, os dois grandes movimentos que nós aprendemos de Jesus: ter esperança e orar em tempo de crise. Há uma frase que nós temos de Gênesis a Apocalipse na Bíblia: não temas. Povo promessista, não tenha medo. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero concluir agradecendo a Deus pela oportunidade de nos dirigirmos a vocês com um texto da palavra do Senhor. Jesus Cristo disse quando Ele é levado aos céus: e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja tem um só Deus, nós temos uma só fé e nós somos um só povo. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que crê nas promessas de Deus. Esta é a promessa que Jesus nos deixou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tenha no coração esta promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos à disposição de vocês, como igreja, como organização, a diretoria geral, as diretorias regionais e os pastores locais. Que o Senhor Jesus esteja nos ajudando nesse momento difícil. Receba o nosso abraço em Cristo Jesus e a paz do Senhor.